Tia Ju, professora Joaquina. Joaquina. Joaquina é a estrela do jogo, pessoa mais. Eu sou Nice Bahia, como todos me conhecem. Ela é uma pessoa muito humana. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, né? Outra parte de mim se sabe de repente. E no final termina, eu não sei toda de cor, eu queria muito ler isso aqui para ela, mas enfim. No final fala assim, traduzindo uma parte na outra será arte? Joaquina é arte, né? Ju é muito humana, acima de tudo. E era uma estudante dedicada, muita solidariedade nas coisas, nas relações com as pessoas. E ela tinha uma característica inicial que parecia de timidez, mas logo em seguida percebi que não era bem assim. Quando alguma coisa afetada de natureza fosse injusta, tivesse injustiça, ela reagia de maneira muito forte, com veemência, às vezes exacerbada. Porque Joaquina é uma pessoa que, além de ser guerreira, decididamente por causas nobres, ela é uma pessoa altamente criativa e doce. É uma pessoa que faz poesias. Parecia tímida e mais rapidamente ela se integrou à comunidade e demonstrou o seu espírito combativo, criativo, solidário. Conquistou alguns, fez alguns inimigos, mas não digo inimigos, mas algumas teve oposições, como é natural, e assim conquistou até a direção do Instituto de Geociências. Eu sempre a via, ela falava sempre muito forte, de maneira muito forte, e às vezes me dava até medo, né? Porque ao mesmo tempo que ela tinha uma posição, uma postura de esquerda, que às vezes era até muito próxima da minha, outros momentos pareciam uma daquelas professoras, assim, aquela coisa meio inglesa, muito ortodoxa, muito autoritária, dava medo. Mas eu respeitava muito porque eu me via nas atividades políticas e isso sempre muito importante, uma referência. E depois o Spogel, eu fui estagiária do Spogel também. E vi aquele jeito duro de Joaquina, na verdade, é uma casca. Joaquina é Tia Ju, e ela é linda. Me chama tia, eu te amo, você. Te amo, tia. Eu sou Ana Maria Barreto e conheci a professora Joaquina, assim como ela gosta de ser chamada, dispensando doutora, no condomínio qual eu sou síndica. Convivendo diariamente com ela e também nas assembleias, ressalta da sua personalidade uma qualidade muito importante e, lamentavelmente, rara em nossa sociedade. É justamente a preocupação com o bem-estar social e coletivo e minorar o sofrimento daqueles que sofrem com qualquer tipo de preconceito. Eu sou Marlene Campos Peso de Aguiar, sou professora do Instituto de Biologia e eu conheço a professora Joaquina já há bastante tempo e eu reconheço nela uma pessoa singular como pessoa humana em relação à sua espontaneidade, ao seu devotamento ao ser humano, à preocupação social que ela tem e o sentimento
momento de crescimento que ela gostaria de ver isso plenamente contemplado em relação à universidade. A Joaquina é uma pessoa devotada, pensando muito na inclusão social, a preocupação de construir mentes jovens que são, na realidade, os detentores do destino deste país, no amanhã. Um exemplo disso é o trabalho abnegado que ela faz nesse projeto. Eu reputo uma das pessoas de maior valor humano que eu já conheci dentro da Universidade Federal da Bahia. Oi, meu nome é Grácia Baiano, eu estou coordenadora do Museu Geológico da Bahia. Joaquina, para mim, é um exemplo de mulher plural. É uma pessoa assim que vai atrás de tudo que quer, realmente consegue, batalha. É uma pessoa assim ímpar. Foi uma professora assim muito bacana. Eu gosto muito dela, tem um carinho especial. Eu sou Maria, bibliotecária da Faculdade de Arquitetura. Fui residente no ano de 1970. Conheci a professora Joaquina nesse período e sempre foi uma grande militante. Eu sou Antônio Araújo, presidente da Spogel, professor. Joaquina, para mim, é uma pessoa que tem ideias por minuto. E essas ideias que ela tem é sempre voltada para o coletivo, para o todo. E ela luta por essas ideias, né, com o objetivo de transformar. E essa empolgação e essa transformação que ela busca é o que eu acho mais cativante. Eu sou Solange Araújo, diretora da Faculdade de Arquitetura da UFBA e conheço Joaquina desde os anos 80, entendo uma batalhadora que expressa exatamente aquela professora que as instituições públicas deveriam ter. Eu sou Neuza, trabalho na Copa da reitoria e conheço a professora Joaquina muito bem. Ela é uma grande poetisa e ela não vem aqui na reitoria se não for lá na Copa visitar. Aurélio Lacerda, professor de literatura brasileira do Departamento de Letras Venáveis, UFBA. Conheço Joaquina das lutas contra a ditadura militar na década de 70. É uma usina de ideias, uma revolucionária por princípio e por decisão. Sou Cristiano Souza, trabalho aqui na reitoria da UFBA, conheço a professora Joaquina Lacerda desde 1994, admiro a sua trajetória acadêmica, sempre marcada pela muita luta, muita crítica e também expressa através da alegria, através das poesias. Joaquina é a estrela de um show que começou há mais de 30 anos, quando eu conheci ela. Nós éramos jovens, a Bahia era outra Bahia, a universidade era outra universidade. E nós estamos aqui atravessando e Joaquina aqui estrelando mais uma vez esse show, lutando por um espaço vivo, cheio de motivação, trabalhando com arte, com cultura, que foi sempre o mundo dela. Um beijo, Joaquina. Meu nome é Antônio Leal, lecionei na Faculdade do Barbosa e no período que estava ensinando lá, eu conheci a minha grande aluna, Joaquina. Ela não era uma aluna que ficava parada, buscando ouvir, mas ela transformou-se em uma grande professora para os colegas, alunos e para o próprio corpo discente, os professores, interrogando, pesquisando, discutindo e trazendo sua grande experiência de professora na UFBA. E o que eu quero mais registrar ainda, deixar claro aqui, é que Joaquina se tornou minha grande amiga, onde eu tenho afeto e admiração, uma pessoa sensível, humana e de ideais. E pessoas assim, nós precisamos muito desse país, porque pessoas que não deixam o seu coração somente envelhecer, estão sempre buscando uma nova fonte de energia para fomentar o seu caminho nessa terra. Eu sou Lícia, eu conheci Joaquina na internet, no site Amigos Virtuais. Ela me mandava suas mensagens, seus textos políticos, suas poesias, e eu fiquei muito impressionada, porque passei a conhecer a sua personalidade, a personalidade de uma pessoa que falava de liberdade, de coragem e de um idealismo que eu ainda não tinha encontrado em pessoa nenhuma. Ju, você sabe que nós que convivemos com você no seu dia a dia,
Sabemos da grande amiga e companheira maravilhosa que você é. Feliz aniversário. Desde cedo, desde minha infância, eu via falar muito de Neném como uma pessoa de uma inteligência extraordinária, né? E isso acho que criou uma barreira entre nós duas que foi difícil para mim transpor. Ela era uma pessoa muito tímida, introspectiva, e eu, ao contrário, uma pessoa mais expansiva, né? Mais extrovertida. E a nossa aproximação afetiva começou mesmo depois que eu vim para Salvador. E ela continua sendo para mim a Neném, né, lá da nossa infância, uma pessoa que eu cuido com muito carinho, que eu protejo, cuido como um filho, como uma mãe também, e que eu amo muito. Lima de Lacerda, trabalho no Expogel desde 1999. Conhecendo a pessoa que Joaquina se torna fácil falar dela, porque ela é uma pessoa única, totalmente original, espontânea, e ela se tornou uma grande amiga minha. Falar de Joaquina é falar da Universidade Viva. Essa mulher, que faz 60 anos, continua absolutamente jovem no seu pensamento, personalidade indomável, incorruptível, uma lutadora em defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e, acima de tudo, da causa democrática. Joaquina tem sido um referencial, um farol, para todos aqueles que precisam de estímulo para abraçar um ideal. O exemplo de Joaquina, que de fato quebra muros, rompe véus, rasga mitos, é um exemplo que precisa ser seguido para construirmos o tão almejado mundo novo. Joaquina é uma mulher única, é um símbolo da Universidade Federal da Bahia. É uma pessoa destacada, tenaz, extremamente aguerrida e defensora da ideia de universidade pública, gratuita e de qualidade. É isso que nos encanta nela, essa possibilidade de ser irreverente como a juventude. Completar os 60 anos com vigor intelectual, com interesse pelas lutas das classes sociais, não é comum em nossa geração. Mas permanecer no fronte de batalha exige que se desenvolva um olhar multidirecional, exige que se caminhe despida de ideias preconcebidas. E a minha amiga Joaquina tem conseguido fazer isso com muita propriedade. O professor Haroldo Peixoto, é um prazer estar aqui e falar da colega Joaquina, né, referência de pessoa sensível, com alma de professora, militante, sempre comprometida com as questões de lutas sociais, a defesa do meio ambiente como bandeira, sempre formando e ajudando a criar massa crítica na nossa universidade, criando espaços alternativos também fora da instituição para dar continuidade à sua história, à sua marca. A professora Joaquina, além de boa pessoa, excelente pessoa, ela foi uma excelente professora. Foi minha professora em geofísica, senti muita saudade dela como professora e desse instituto também. Conheci Joaquina Luizida em 1974, como estudante, sempre dinâmica, alegre, disposta, e me colocou como sócia da Expogel. Ela é a segunda sócia do Benemérita. E até hoje ela continua com o mesmo dinamismo. Meu nome é Cícero da Paixão Pereira, sou geólogo, trabalhei na Petrobras, atualmente sou pesquisador visitante aqui. Conheço a professora Joaquina desde a década de 80. Então, pela sua competência, pela sua dedicação, pelo seu veio poético, tenho muito respeito e muita admiração pela professora Joaquina. Uma mulher batalhadora, muito dinâmica, que sempre está querendo mais, inteligente e muito importante, simples. A professora Joaquina, né, continuamos assim como dentro do estudo de ciência como um divisor de águas. Ela não era uma professora comum que se preocupava estritamente com a parte técnica, mas ela incentivava também a desenvolver a parte sociológica, a parte política, né, a parte do pensamento. E uma das coisas que a gente aprendeu muito com ela aqui é o fato de sempre a gente estar se indignando, sempre não estar concordando com as coisas profissionais. Bom, na realidade eu fui aluno de professora Joaquina já
anos atrás. Mas lembro bem que ela tinha uma persuasão, um poder de contestação muito grande, inclusive nas aulas, e tinha a preocupação de mostrar aos alunos questões polêmicas. Professora Joaquina, 60 anos, uma beleza, porque é uma grande figura do magistério da universidade, tem uma história de luta muito linda, lutou sempre, continua lutando por uma sociedade mais justa, melhor, que a inteligência humana seja respeitada. E para que a inteligência humana? Para a dignidade da pessoa humana, para produzir um conhecimento e servir a toda a humanidade. Por isso é que a professora Joaquina merece o respeito de nós todos. A mim, eu tenho dela, e de mim, eu tenho para ela o maior apreço e sempre o maior respeito. Joaquina Lacerda Leite, grande colega, terminamos o curso em 1972. Eu e ela nos formamos sem solenidade. Joaquina, nessa formatura, foi a única pessoa do sexo feminino, né, que se formou. E veio com a marca de pessoa competente, estudiosa, e conviveu conosco naquelas épocas difíceis, nos anos 68, 72, aqui na escola, em que o medo imperava diante das possibilidades de nós sermos presos em função da participação que tínhamos no diretório, participação política. Então, o que eu tenho de Joaquina é essa lembrança de uma colega sempre muito leal, muito lutadora. A garra da professora Joaquina é uma coisa que poucos nessa universidade têm. Se não digo metade, mas 30% dessa universidade fosse constituída de pessoas igual a professora Joaquina na busca pela meta, a universidade com certeza seria outra, seria bem melhor. Ela tem duas grandes virtudes para mim que eu saliento. Uma virtude que é a sua sensibilidade para as causas coletivas que se mantiveram na universidade. E a segunda, que é consequência disso, pelas ações que ela vem praticando esse longo tempo, os sucessos que tem tido, sendo de mais Cogel, que é uma pessoa bastante determinada. Pessoas como a professora Joaquina deveriam ter muitas, em qualquer setor da vida da gente, seja na universidade, seja no dia nosso, em qualquer profissão. São pessoas como Joaquina que fazem engrandecer, faz crescer o sentimento de solidariedade entre todos nós. Bom, eu conheço a professora Joaquina há muito tempo, ela foi minha colega na universidade, tivemos gestões juntas, né? Chefiamos o departamento, chefiamos o Instituto de Geociências. A professora Joaquina nunca esteve acomodada, né, na condição de servidora pública e também nunca se submeteu aos caprichos dos dirigentes. Sempre procurou uma autonomia, né, procurou inovar, mesmo contra tudo e contra todos. Joaquina é uma pessoa que eu admiro muito. E eu a conheci não em sala de aula, mas na coordenação do curso de Direito, quando ela me procurou para que eu humildemente a pudesse orientar, veja só, sobre o trabalho relacionado à pesquisa das uniões homoafetivas. Evidentemente que Joaquina ela é muito conhecida por seu conhecimento e por sua vasta cultura. E tratou-se para mim de um objetivo um tanto quanto desafiador, pois, afinal de contas, que sou eu, um humilde professor, para orientar Joaquina. Desde então, nós iniciamos uma amizade. A professora Joaquina Leite é uma estudante especial da Faculdade 2 de Julho. Ela estuda Direito, é uma jovem aposentada da UFBA como professora, mestre, iniciou o seu doutorado e voltou a estudar fazendo Direito em nossa faculdade. E é uma jovem inquieta, pesquisadora, participa de todos os movimentos da faculdade, sempre ativa. Por isso tudo, ela é uma estudante para nós muito especial. Meu nome é Reginaldo Souza Santos, sou professor titular da Escolarização da UFBA e atualmente diretor. Então, nesse ato comemorativo de seus 60 anos, eu posso dizer que
só tem a comemorar e se orgulhar do seu passado, de sua militância, sua atuação dentro da universidade. A ela desejo tudo de bom, que continue com essa luta incansável pelos ideais de conquista de uma universidade pública, gratuita e extensiva a todos os brasileiros. Sou Graça Ribeiro, diretora da Biblioteca Central em Dom Macedo Costa. Conheço Joaquina há muito tempo. É uma pessoa que faz parte da minha história também, desde a residência universitária. Veio acrescentar muito na minha vida, porque ela deixa rastros onde ela passa, quer seja no conselho, quer seja no abraço, quer seja no beijo. Ela nos ensina muito. A luta que ela tem com os direitos humanos é uma coisa visível. Bom, meu nome é Nelson Domingos da Silva. Para mim, falar de Joaquina é isso aí. É uma professora legal, entendeu? Do movimento, sempre lutando para o benefício da universidade pública e gratuita. Dona Joaquina é uma pessoa, para a minha pessoa, é uma professora muito importante, sempre tem feito o bem para a minha pessoa. Eu não tenho com que pague o que ela sempre fez por mim. Desde que eu conheço ela, uma pessoa super excelente. Nós levamos aqui uma ocasião, quase 17 dias sem poder vender, e ela me levou na prefeitura de Campo e me apresentou lá o pessoal da prefeitura que liberou para nós vender aqui dentro. Eu, Domício José dos Santos, velho Dom. Eu sou Selene. Em 1955, fiz concurso, fui aprovada e fui nomeada para lecionar em Tremedal. Joaquina era uma menina assim, ela muito calada, quieta. Acho que ela era muito tímida. Ela não tinha fala solta como tem hoje, ela era um pouco... tinha dificuldade na fala, mas aprendia tudo numa facilidade incrível, tudo. Aprendia, eu perguntava, ela ia devagar, respondia tudo, sabia tudo. As minhas alunas, todas aprenderam a tabuada, aprendiam bem. Agora, só que Joaquina ultrapassou. Ela contava até 1000. Mas Joaquina era interessante, ela gostava muito de dinheiro, parecia, a sobrinha lá do prefeito, Selene, ela gosta muito de dinheiro. Ela tem, na casa dela, não sei se tem um pátio ou era uma árvore, que assim, no final de semana, quando viu os feirantes com os animais, assim, um cavalo montando, ou jumentas, ela prendia esses animais, tomava conta deles, isso no sábado, né? Tomava conta. Quando eles iam pegar, ela só liberava depois que eles pagassem. Aí, então ela gosta muito de dinheiro. Então ela já sabia contar até 1000. Aí eu perguntava assim, 250, mais 250, 500 conto. 350, mais 350. 700 conto. Tudo ela dizia certo, mas tinha que colocar o conto no meio. Ela não estava assim, segura no que eu estava ensinado e tal, né? Como é? Você não sabe, não estão sabendo? E aí explicando mais, explicando elas. Professora, olha para a Joaquina. Está aprendendo tudo que a senhora está ensinando. Tá certo, professora? Isso é para a gente. O que elas têm que aprender? Olha lá. A Joaquina está aprendendo tudo. Aí eu olhava e dizia, as meninas de segundo ano, todas fiquem de costas. Eu não estou ensinando nada para vocês aprenderem. Isso aqui é para o terceiro ano. Vocês não têm que aprender o que eu estou ensinando para o terceiro ano. Essa matéria é do terceiro ano. Aí Joaquina fazia um riso assim, interessante. Não ria muito não, fazia
aquele risinho fechado, virava, ficava de costas. Eu acho que ela dizia, mas pensava, eu imagino que ela pensava assim, eu fico de costas, mas estou escutando, né? Ou então eu já aprendi. Para mim, a professora Joaquina é uma valorosa militante acadêmica pela sua inquietude, pela sua indignação. Meu nome é Viviane Faria, eu sou professora de Trabalho da Faculdade 2 de Julho e para mim Joaquina foi uma grande surpresa em sala de aula, uma aluna dedicada, apesar de ter a formação da área 1, Geologia, ela se familiarizou demais com o direito do trabalho, tirava sempre as maiores notas e sempre as suas interferências nas aulas eram muito destacadas e sempre muito atenta. Enfim, eu achei que ia só ensinar e na verdade aprendi muito com a turma, inclusive com a Joaquina, com a sua experiência de vida, com a sua experiência na área da engenharia, da geologia, enfim. Foi uma grata surpresa ser professora de Joaquina e extremamente gratificante. Eu sou Ivana Mascarenhas, sou colega de Joaquina do curso de Direito e falar de Jo é meio complicado para mim, porque no início, quando ela entrava na sala, eu sempre olhava assim, lá vem aquela cara sisuda. Mas enfim, o tempo foi passando, a gente foi se aproximando, acabamos fazendo um trabalho em equipe e eu descobri um outro lado de Joaquina, que embora seja uma pessoa séria, uma pessoa voltada para as questões sociais, uma pessoa que luta por muitas bandeiras. Olá, meu nome é Yara, sou colega de Joaquina, o que me dá muita alegria e prazer. Falar de Joaquina é uma tarefa simples, porque Joaquina é uma mulher simples, é uma mulher de cultura, uma mulher de coragem, de dignidade, de caráter, é uma excelente colega e uma pessoa que traz dentro de si a vontade de ensinar, colaborar e é uma pessoa que sempre nos coloca para frente. Meu nome é Silvane Brandão, eu aprendo muito todos os dias, um espírito de criança, uma alma de mulher. E é muito fácil falar dela. Falar de Joaquina é falar de perspectiva de vida, é falar de conceitos e de reformação desses mesmos conceitos. Falar de Joaquina é estar aprendendo todos os dias. E o orgulho de ser colega dela é o que me dá mais prazer. Eu sou Nina Monteiro, sou professora e coordenadora do curso Expogel. Conheço a Joaquina desde 2000. Acho a Joaquina uma grande pessoa, uma grande figura, uma mulher muito inteligente, batalhadora, dessas figuras assim que a gente conhece e se apaixona por ela. Eu sou uma grande admiradora da coragem, da inteligência, de tudo dela. Parabéns, Joaquina. Fico muito feliz de estar participando dessa sua festa de 60 anos. Professora Joaquina. Joaquina é a estrela do jogo que começou há mais de 30 anos. Esse evento é uma promoção do Espaço Cultural Expogel. Patrocínio da Conder, Petrobras, UFBA, CREA e F2J. Apoio Aquagel, Perfuração de Poços, Roberto Leão, Corretor, Dinamonte, Produções Culturais, Percom, Perfuração e Construções, Porto Belo, Salvador, Hotéis e Turismo, Reitoria da UFBA, Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UFBA, Estação Vídeo, Livraria do Advogado, APUB, Sindicato dos Professores da UFBA, UFRB, Cefet, Cefet Bahia, ANP, Agência Nacional de Petróleo, curso de inglês do Expogel, Video Hobby, Companhia Limitada.
Terminou? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer. Você vai notar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinha e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu ando muito, muito só. Esses papéis estão desarrumados. Eu sou terrível, vou te contar. E tenho mesmo que badalar. Não tenho medo nem do perigo. Eu sou terrível, é bom parar. Olha, gente, eu peguei uma folha de papel e fui botando todas as profissões, todas as coisas que eu sei fazer, e no fim, até eu mesma me surpreendi. Eu tenho 74 profissões. Não sorriam, não se assustem. Profissão para mim é tudo aquilo que você sabe e pode fazer para defender o sustento. Eu acho importantíssimo se ter muitas profissões, porque quem tem muitos ofícios não precisa se submeter à tirania dos patrões, não precisa ser submisso, porque perde uma profissão de manhã, e perde um trabalho de manhã, e arranja outro de tarde, porque sabe fazer muitas coisas. Mas é óbvio que das minhas 74 profissões, eu gosto mais de 4. Ensinar, pesquisar, escrever e, sobretudo, fazer militância política, porque é ela que me permite socializar meus conhecimentos, colocá-los a serviço dos oprimidos, discriminados e injustiçados. Eu virei até poeta para fazer da poesia um cavalo da minha militância política. Meus poemas são minha voz contra as ações desumanas. Meus poemas são de resistência contra todas as pessoas tiranas. Meus poemas são meu canto de amor à humanidade. Meus poemas pregam a paz para o povo dessa cidade. Vários professores da UFBA, principalmente do Geociências, às vezes que não gostam de mim, que eu sou muito bruta, sou isso, sou aquilo, dono da verdade. E aí eu digo a eles, quando ouvirem essa música de Roberto, lembrem-se de mim. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e ofender, mas cada um tem um jeito todo próprio de amar e de se defender. Você me acusa e só me preocupa, agrava mais e mais a minha culpa, e eu faço, me desfaço, meu defeito é amar demais.
Os que me conhecem sabem. Eu sei mesmo ensinar. A vida inteira eu fui professora. Eu nunca estudei teatro. Eu nunca pisei sequer num palco de teatro. Portanto, como é que eu poderia aqui estar fazendo um show? Na verdade, eu quero hoje dar uma aula diferente. Porque eu estou de saco cheio, eu estou enjoada dos porres das minhas aulas. Eu falando, os alunos só copiando. Hoje eu quero de vocês a atenção redobrada, porque eu vou dar uma aula. Os mais caxias, não se preocupem, todo o conteúdo será passado, mas misturado com música, com poesia, com história de vida, entrelaçada com a história da República e com muita crítica. Os possíveis exageros coloquem por conta da licença poética. Portanto, o que vamos ter aqui hoje é uma aula pública e artística sobre a temática defesa dos direitos humanos, centrando o fogo na questão do combate aos preconceitos. Aula esta ilustrada pela minha história de vida. Eu nasci na Caatinga Tremedalense, onde o sol era tão quente que o chão se rachava todinho nos meses de verão. E a água era tão mirrada que a gente só podia tomar 2 banhos por semana, um na quarta e um no domingo. Trabalhei na venda de meus pais dos 8 aos 11 anos, onde aprendi a lidar com pessoas e a ter sensibilidade para sentir a dor dos pobres de minha terra, alguns fregueses da nossa venda, e que comprava apenas uma capanguinha, um pedacinho de tocinho, um pouquinho de feijão, e desde aquela época eu ficava compadecida. E foi bom, porque enquanto meus colegas quebravam a cabeça tentando aprender as abstrações dos números fracionários, eu pegava na matemática, medindo meu metro de fumo, contando dinheiro ou mililitros de cachaça. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Militei na política desde os 11 anos, fazendo campanha para um candidato a prefeito de minha terra. Apurada a eleição, constatada a vitória, a primeiríssima coisa que ele fez foi mandar um moleque comprar 1 litro de groselha numa venda e me dar de presente. Fiquei super contente. Olhava para trás, no dia em que eu vim embora, não teve nada demais. Terminei o meu primário aos 12 anos. Para continuar os estudos, teria que ir para Conquista, a cidade mais próxima que tinha o ginasial. Meu pai, após fazer e refazer as contas, me disse: olha, minha filha, não dá. O pensionato é muito caro e a minha renda é pequena. Fiquei tão desesperada que corri para um quartinho no fundo do quintal e fiquei lá chorando e gemendo.
até que a família encontrou uma solução. Coincidiu que o meu irmão Zé, que já se tornara retirante, chegou para fazer a visita anual aos pais e aos irmãos. Ao ver meu desespero, ele virou para pai e perguntou: e se eu der metade do pensionato, pai? Dá. Estava ao lado dos meus irmãos Marinha e Antônio, que disseram: embora a gente não tenha renda fixa, pai, a gente pode ajudar um pouco. Eu própria, da época que trabalhava na venda de meu pai, tinha juntado um dinheirinho debaixo do colchão, que dava para pagar metade de um ano de pensionato. Aí meu pai disse: sendo assim, dá. Era 1961. Ao saberem que ia para a conquista, os fregueses da venda de meu pai, quase todos da roça, me pegaram assim no meio da praça, me circundaram e disseram, eu era caçula, né? Ô neném, já que tu vai para estudar fora, e a gente sabe que tu vai passar e formar, que tu tem fama de inteligente, toda vez que tiver um monte de doutorado assim numa sala, tu fala de nosso sofrimento e peça para eles fazerem alguma coisa por nós. Eu prometi. E promessa de tremedalense é para ser cumprida. Só que terminei, para a felicidade deles, sendo professora da universidade, onde frequentemente se encontram reuniões de doutores. Para eu próprio não me cansar de ficar sempre com aquele discurso, eu preferi musicar o pedido deles. E fiz uma paródia chamada A Saga de um Nordestino em São Paulo. Quando cheguei a São Paulo, tinha muita esperança. Eu tinha deixado em Tremedal a mulher e as crianças. Fui procurar um trabalho para ficar rico. Esse era o meu grande sonho e da minha patroa, para que nossos filhinhos não crescessem à toa. Queria que fossem doutores para ter vida boa. Lá passei quase 10 anos trabalhando pra rua. Mas tudo que eu ganhava logo ia gastando. Os poucos dos dons do salário mal dava pro rango. E assim o tempo foi passando e eu me enganando, até que um dia voltei sem trazer um tostão, sentindo que a grande São Paulo é uma bruta ilusão. Quando me vi frente a frente com a desilusão, surgiu um candidato da Globo para salvar a nação. Votei sem olhar o passado do urso arretado, para ser traído de novo da minha esperança por um candidato safado e mal acompanhado, por um presidente sem prumo, sem rumo e sem hino, que apelou pra sempre o seu desafio e ressuscitou passarinho e outros bichos cretinos. E hoje cansado, estou desolado, com fome, mulher e 6 filhos no meio do mato. Seu amigo
tiver de uma chance, me avise correndo. Se não envie uma vida, encontre um cadáver de um homem que nada planeou e nada arrumou. Deu murro em ponta de faca e saiu arranhado. Morreu sem ter o que tem pra comprar um caixão. Ou se matou sem ter um tostão, uma cova no chão. Estava no 3º ano de ginásio, quando meu pai foi à Conquista me dizer: olha, minha filha, os negócios não vão bem, eu não posso continuar a lhe manter aqui. 2 irmãos que ajudavam não foram embora, tiveram que se retirar de Tremedal porque aqui não tinha emprego, de modo que você precisa voltar. No fim do ano você vai embora, não vai deixar de estudar. Eu fiquei tão desesperada que não consegui esconder dos colegas de turma. E eles ficaram consternados. Acontece que uma colega nossa só foi estudar quando os filhos foram e tinha 7 anos mais velha do que a média da turma. Ao chegar em casa, ela perguntou ao seu marido, que era um dos médicos mais famosos de Conquista, se eu não podia ficar morando na casa dela, a casa era tão grande, e ele aceitou. Eu fiquei super agradecida. Quando eu vim de Tremedal, seu moço do meu condomínio, a mala era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem a cara, viajando em um pau de arara. Que tive fome, mas aqui cheguei. Que eu penei, mas aqui cheguei. Antes de vir para Salvador, quer dizer, sair de Conquista e vir para Salvador, porque eu tinha terminado o curso ginasial, entrei para o primeiro científico, achei muito fraco, falei, não, eu tenho que ir para Salvador, senão eu não passo no vestibular. E minha mãe chamou-me quase chorando, disse, minha filha, você vai para uma grande capital, tenha cuidado. Falam que lá os estudantes fazem muita greve, lutam, tomam porrada da polícia. Você fique sempre à margem, minha filha. Não se meta em política. Você tem sua irmã mais nova para levar para Salvador, que seu pai já está exaurido. Você tem a sua irmã mais velha, que o marido não dá quase para nada e você precisará ajudar. Então estude, se forme, porque você precisa ajudar a sua família. Eu ouvi tudo calada. Mamãe, mamãe, não chore, e a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aqui. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore. O Colégio Central era o grande palco de resistência na década de 60. Em 1966, um grupo de 7 estudantes encenou uma peça chamada Aventuras e Desventuras de um Estudante. No dia do ensaio, da estreia, o diretor proibiu a estreia, expulsou os 7 estudantes, o que significou para as leis da ditadura que eles não poderiam
se matricular em nenhum outro colégio público. A reação foi imediata. Nós conseguimos puxar a UFBA e quase todos os colégios públicos de Salvador para uma grande greve, movida por extensas passeatas. E o diretor era alcoólatra. Para azar de nossa turma, foi escalado nosso professor logo de que matemática. Se apareceu 6 vezes na sala durante o ano, foi muito. Eu, a essa altura, já tinha conseguido, choramingando muito, uma bolsa para fazer cursinho no antigo pré-vestibular Águia. E aí eu estava estudando, 15 dias depois que eu vi que ele não ia aparecer, eu chamei meus colegas e disse: eu gosto de ensinar, eu dou banca desde o primeiro ano de ginásio, estou tomando cursinho, se vocês quiserem, o que eu aprender lá, eu ensino a vocês aqui. E é claro que aceitaram, que eu estava no ano vestibular, quando todo aluno fica ávido de conhecimento, fica louco por se preparar, somente os mais pobres, né? E aí eu me tornei professora de matemática dos meus próprios colegas. E mais, quando eu tinha aula vaga em turma vizinha, eu só se embolava e era eu lá dando aula para 70 alunos. Me sentia assim um máximo dos máximos. De vez em quando ele aparecia, sempre muito atrasado, e ao me ver dando aula, ao invés de assumir o posto, sentava e dizia: está muito bom, eu vou assistir. E logo, logo começava a cochilar. Eu não sabia se de embriaguez ou de ressaca. Essa experiência foi extremamente importante para a vida de uma interiorana, vítima de muitos preconceitos, toda tímida e envergonhada. Fiquei bastante conhecida, tanto no Colégio Central, quanto em vários outros colégios de Salvador. Aliás, até a Escola Politécnica, onde eu ia fazer vestibular, ficou sabendo da minha existência. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. Bom, no primeiro ano eu perdi o vestibular de engenharia. Eu detestava disciplina que exigia memória. Até hoje meus colegas ali sabem. E tabela periódica, essas formas, nada era comigo. Pedi química. Mas eu tive notas tão boas nas outras disciplinas que os professores da Politec ficaram impressionados. A tal ponto de, em plena ditadura, mais rígida, a fase mais rígida da ditadura, quando a maioria dos professores tratava aluno assim, feito cachorro. Aliás, cachorro não, que cachorro hoje eu começo a pensar que é até superior à maioria dos homens, né? Mas minha terra fala cachorro quando quer menosprezar. Um professor da Politécnica, naquela época tinha segunda época, um professor da Politécnica, vendo esgotar-se o tempo de inscrição na segunda época, foi ao meu pensionato saber por quê. Imagine, professor Rogério, um professor da Escola Politécnica daquela época foi ao meu pensionato pobre, lá nos Barris, saber por que eu não ia tentar me buscar, só que eu já estava em Tremedal. Eu tinha passado no vestibular de física, sabia que não sabia química, nunca gostei de enrolação, por que eu ia fazer segunda época? Fui embora para Tremedal, estava morta de saudade, né? Mas nesse vestibular de física, estudando física, no primeiro semestre nós fizemos uma greve de ocupação, que durou o semestre todo, muito antes, professor Bira, de maio de 68, em março a gente começou aqui nossa revolução. Era a greve de ocupação, a gente se mudou literalmente para a faculdade, lá dormia, comia, da minha turma, só eu de mulher, as outras não tiveram vontade. E como única mulher, imagina, única mulher no meio de um monte de homens, super bem tratada, eu diria que muito menos pelos colegas e muito mais pelas namoradas, noivas e pretendentes deles, que enchia a gente de bolo, biscoito, doce. Eu comi tanto que engordei assim, acho que uns 10 quilos, sabe?
Essa e todas as outras greves de que participei foram extremamente importantes no desenvolvimento da minha solidariedade. Vou-me embora para Passárgada, Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Tal como Manuel Bandeira, também vou para Passárgada. Ficar aqui já não me apraz, não estou mais apaixonada. O que não encontro mais aqui